Olá, você que acompanha o canal Biologia Evolutiva Gilvan. Pessoal, aracnídeos é uma classe do filo artrópode, mas nós vamos falar das aranhas. Bom, as aranhas é um grupo de animais bem distinto, bastante. Vamos pensar, grande, se a gente for pensar, a quantidade de espécies é catalogada 32 mil espécies, tá? Mais ou menos, o mundo conhece. De todos os continentes, uma boa quantidade. E existe um grande número de aranhas pelo planeta. Bom, eu vou começar falando de uma aranha que é dita uma das maiores aranhas do mundo, que é a aranha caranguejeira. Oryctys diamantinense. Oligocystis diamantinense é o nome dessa aranha. Essa aranha, apesar de grande, ela não oferece risco para o ser humano. Ela pode causar, no máximo, vamos pensar, alergia. Então, é um animal grande. Bom, nós temos várias outras aranhas. Vamos entender algumas coisas. As aranhas, elas poderiam ser chamadas octapodas, ou seja, tem 8 pernas, 4 pares. É pensar do ponto de vista da morfologia do animal. Um par de pedipalpos serve, ajuda na alimentação do animal. Um par de quelíceras. Essas quelíceras é como se fosse uma espécie de tesoura. Um exoesqueleto, pensando na anatomia do animal. Um cefalotórax, ou seja, a cabeça, a parte cefálica, ela é complementar, são juntas, é uma união com a parte torácica. Tá? O que nós temos também? Epísnio, que é o órgão copulador dos machos, das aranhas. E tem formato tem 2 testículos, produz espermatozoide, tem dimorfismo sexual, tem aranha machos e fêmea na qualquer espécie, vamos imaginar qualquer população de respeito. Possui fascículos, que esses fascículos são pelos que estão ali junto à estrutura oral do animal, serve para ajuda esse animal em determinados momentos, tá? Elas possuem. Possui glândulas sirigenas, que essas glândulas sirigenas, elas têm a produção, são responsáveis pela produção de fios, tá no abdômen desses animais. Existem garras, elas têm garras bastante seguras nas pernas, essas 8 pernas, que ajuda o animal a, inclusive, ficar naquele fio que produz, se deslocar, descer, ela desce só num fio, só para a gente ter uma ideia da resistência. Olhos são ocelos, elas possuem, a maioria das aranhas possui 8 olhos, tá? Uma quantidade enorme. As abelhas possuem 4, por exemplo. Vamos falar, tem um vídeo específico sobre a abelha. A circulação é aberta, tá? O animal, uma circulação aberta. A respiração é pulmonar e traqueal, tem traqueias, tá? Então a respiração ainda que depende dessa ajuda. A digestão, a gente pode chamar que ela tem uma dupla digestão, porque ela produz enzimas, essas enzimas elas vão secretar nas suas presas. Há previamente uma pré-digestão, vou chamar assim, denominar assim, não é assim que denomina os livros, mas eu vou usar, vou me dar o direito de falar dessa maneira. E a partir dali, elas vão depois sugar esse material. Normalmente elas se alimentam de outros artrópodes, de insetos, tá? A excreção se dá por túbulo de Malpighi. Malpighi foi Marcello Malpighi, um cientista naturalista italiano. E aí ele estudou isso e por conta disso foi dado o nome. E glândulas coxais. Tem umas glândulas estruturas nas coxas que faz. Sistema nervoso central, tá? A reprodução, como eu falei, é cruzada. E ela produz seda, que é a secreção proteica, é a proteína. Essa seda, gente, só aqui uma curiosidade, ela vem sendo estudada. É o material na natureza, um dos materiais mais resistentes. Quais são os materiais que encontrados, quer dizer, não é artificial? É o diamante. A gente conhece diamante formado só por carbono. Quem tiver mais curiosidade numa parte de química vai estudar, vai entender. O diamante é igual, em termos de composição, igual a grafite. Ou seja, tá engraçado. O pessoal tem até já foi pergunta, o pessoal acha que a grafite risca o caderno, é o contrário, o caderno que risca a grafite, porque a grafite é que é desgastada no lápis, por exemplo. E esses são os materiais que são formados por carbono. Mas o diamante, por conta da organização molecular, ele é altamente resistente. E é o material mais resistente na natureza. Mas o fio
que é essa proteína secretária, que é a seda da aranha, tem uma resistência. Só para ter uma ideia, uma aranha grande, uma das aranhas, não a caranguejeira, ela desce no fio e sobe nesse fio, um fio. Ela faz esses fios, normalmente é vamos pensar, um ligamento, uma condução, uma ponte em substrato, no galho das árvores, em parede, em tronco de árvore, etc. Bom, por exemplo, quando a gente pensa no crescimento das aranhas, elas fazem o quê? Uma troca de esqueleto. Elas não têm metamorfose. A troca de esqueleto pode ficar entre 5, 7 ou até mais um pouco. Troca o esqueleto, cresce um pouco, aí o esqueleto vai formando o exoesqueleto. O esqueleto é feito por uma proteína, uma escleroproteína, proteína altamente resistente, que é a quitina, e com isso ela para de crescer. Aí depois ela troca o esqueleto, perde esse esqueleto, vai crescendo novamente. Isso é equídese, o nome disso, tá? Essa muda, é uma muda do esqueleto, tá? Por exemplo, a tarântulas pode viver 25 anos, ou seja, vive bastante. Bom, tem vários tipos. Tem a aranha-papa-mosca, que é muito comum na nossa residência. Lembrando, são todas carnívoras, se a gente for entender dessa maneira, porque se alimenta de outros artrópodes. E tem um papel importante na natureza, porque se alimenta desses animais, elas controlam, de fato, essas populações. Eu vou deixar muitos prints para vocês, mostrando essas aranhas. Tem a aranha armadeira, tem várias espécies, esse nome armadeira, por exemplo, o gênero Phonectria, ele agrega várias espécies de aranha chamada armadeira. Aranha marrom, tá? Essas aranhas são todas venenosas. A aranha viúva negra, Lotrodectus, só do gênero. Lembrando, eu vou falar uma coisa aqui, o que na verdade conceito dentro da biologia chamado de canibalismo, que é um canibal. Canibal é qualquer animal que come indivíduo da sua própria espécie. Em tese, não só essa aranha, mas tem outras aranhas também que faz, a aranha de costa vermelha, que é australiana, ela também faz esse tipo de as fêmeas. Mas por que elas fazem isso? Se elas, depois da cópula, se elas não encontrar alimento, esse alimento, a gente tem que entender que é um alimento rico em proteína, porque é outro animal do filo artrópada, é um inseto, por exemplo, pode ser não inseto, mas é um artrópada, ela emite, através de sinais químicos, que são esses sinais químicos, hormônio de acasalamento, para acasalamento, hormônio de acasalamento fica meio forte aqui, mas é hormônio, em tese, que vão atrair machos, e nesse caso, o macho, ou naquele copulou qualquer outro macho que venha estar próximo, eles vão chegar e as aranhas fêmeas vão matar esses machos e vão se alimentar. Por quê? Porque elas vão precisar de uma grande quantidade de proteína para a produção dos seus, já que foram fecundadas, a produção dos seus ovos. Normalmente, esses ovos, elas formam uma estrutura globosa que é revestida pela seda, esse fio, que é a teia de aranha, só que não é um formato de teia, aí é uma estrutura globosa mesmo. E não é pequena, não. Por exemplo, mesmo uma papa-mosca, que é comum nas nossas residências, ela faz uma bola que, vamos pensar, essa bola ela vai dar aí, em milímetro, ela dá um diâmetro aí de mais ou menos 7 a 8 milímetros. Só para a gente ter uma ideia. Pô, bem que significativa. Tem outras aranhas que, por exemplo, a aranha caranguejeira, que é a grande, ela faz túneis no subsolo. Ela leva os animais, inclusive tem um outro artrópode, no caso aí é um inseto, que é a vespa, o pessoal chama, eu não gosto muito do nome, cavalo do cão, que normalmente ele captura essas aranhas caranguejeiras e leva também para outro local que ele faz, que é um túnel também, e lá ele bota os ovos e as larvas vão se alimentar dessa aranha que ele deixou lá dentro desse ninho, vamos chamar de ninho. Então, essa aranha é a que menos oferece risco. A viúva negra, o risco é grande. A aranha marrom, o pessoal diz, não tem muito veneno. Tem. Vários tipos de aranhas têm veneno. Na verdade, de modo geral, o que é esse veneno? São enzimas
que elas produzem para matar suas presas. O objetivo não é matar um animal grande, porque elas não vão se alimentar desse animal grande. Por acaso, se você vai usar uma luva que deixou em um local, uma roupa, um calçado, é importante, calçado fechado, aqui um tênis, uma bota, sapato, é importante bater antes, principalmente se está num local escuro, às vezes debaixo de uma cama, ou qualquer lugar, bater para ver, para ter a certeza, certificar que não tem aranha ali dentro, porque aranha, escorpião, mas aqui eu vou prender as aranhas, a classe aracnídea, que não só tem aranhas, tem outros bichos também, essa classe. É extremamente perigoso, porque se elas chegarem a mordida da aranha, também é tratado como picada, em tese, mas é uma mordida, porque elas fazem isso com as quelíceras, injetar esse veneno, que na verdade é um conjunto de enzima, elas vão causar necrose, e pode não, cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo humano, e tem veneno, como a aranha negra, que é uma das aranhas mais venenosas do mundo, tá? É extremamente perigoso, então fique atento a isso. É um grupo importante, tá? Quando a gente pensa em aranhas, é um grupo bem interessante. Esse aqui, sem querer falar, não é o Rock das Aranhas do Raul Seixas, esqueci Raul Santos Seixas, artisticamente falando. Raul Seixas não é Spider-Man, o Homem-Aranha, mas é aranha mesmo no sentido geral. É um grupo bem significativo, tudo é significativo. Um grupo grande, extenso, com representantes de vários locais do mundo, e que tem essas características que eu perfilei aqui, que eu falei, que eu citei, são características interessantes. Então, é o que eu falei. Quando eu estava falando lá no filo artrópoda, eu disse que ia voltar para falar por exemplo, do filo aracnídeo, que ia falar de aranhas, depois ia falar de escorpiões. Então, o vídeo é sobre as aranhas, depois vai ter um vídeo sobre escorpiões, e vai ter vídeos ainda sobre artrópodas importantes, como, por exemplo, a classe insecta. Tá? Então, a classe insecta, eu vou prismar algumas coisas, principalmente eu acho que o vídeo vai ser mais voltado para a questão de abelhas, porque abelhas representam um grupo de seres vivos bastante importante, extremamente importante para a vida de muitos outros seres vivos que as pessoas nem imaginam. Então, eu tenho dentro desse o filo artrópoda, eu estava devendo. Então, espero que vocês entendam, que vocês gostem, vocês que estão vendo aí esse sprint aí, tudo bonitinho aqui, de aranhas aqui, volta, outras horas passando em frente à tela, esses prints das aranhas de diferentes tipos, né, são fantásticos, né? Elas são bonitas, assim, de modo geral eu acho, particularmente, não que seja biólogo não, sempre achei a aranha muito bonita, até brinquei quando eu era criança, brincava com aranhas, e não tinha medo, apesar de a mesma caranguejeira, eu peguei a caranguejeira uma vez e o pessoal, os adultos ficaram assim, peguei ela na mão, e o pessoal achava que mordia, que fazia isso, fazia aquilo, não, de tese a poda tem quelíceras, tem os pau de papos, e tem as quelíceras, pode morder, pode causar uma certa irritação, mas normalmente a irritação deriva dos pelos que ela possui, como eu falei, essa quantidade de pelo que tem no animal, o corpo do animal, tá? Então é isso. Então as aranhas, era o vídeo que eu queria trazer para vocês, são animais extremamente importantes, tem que ser estudado, tem veneno que é importante, como eu falei, a NASA estuda a seda da aranha, que é uma proteína secretada por glândulas, essas glândulas também chamadas de fiandeiras, tá? Que está no abdômen desses animais e que tem papel importante. Na verdade, pode servir de ponte, elas transpor, possível uma teia como armadilha. Na verdade, muitas delas são armadilhas para a captura de insetos, tá? Principalmente. Pode ser outro bicho, mas normalmente são insetos, predam. E também elas fazem a estrutura globosa para proteger as suas crias, tá? Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.